Olá, este é mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Iniciando o ano, doutora Daiane, 2026 aí, e a gente tem que falar não somente da nossa retrospectiva boa, nós duas vamos abordar diversos temas neste podcast sobre obras e situações que não aconteceram em Caxias do Sul no ano de 2025, programadas, mas não entregues. Doutora Daiane, 2025 foi muito bom, né? A gente teve algumas entregas, a gente também na Câmara conseguiu desenvolver um bom trabalho, mas quando a gente fala em retrospectiva, a gente não fala só das coisas boas, a gente tem que falar também das coisas ruins, daqui a pouco que não aconteceram. E infelizmente, falando do governo municipal, a gente tem diversas questões que foram levantadas no decorrer do ano, com promessas de campanha até mesmo eleitoral antes, depois com anúncios feitos, festas anunciando diversas coisas, mas na prática, aquela coisa palpável que a gente reconhece, ela não aconteceu. E isso a gente tem que trazer para a população, né? Exatamente, vereadora. No ano de 2025, nós tivemos muitas promessas no nosso município e algumas delas não foram realizadas. E é sobre isso, trazer uma expectativa para a população de uma melhoria e isso não ocorrer. É muito frustrante e a população acaba não tendo mais confiança nesses políticos que se comprometeram a realizar, seja uma obra, seja uma OBS, seja a limpeza de um terreno vazio, e que fazem toda a diferença para a população no dia a dia, seja o asfaltamento de uma rua, que traz diferença para a população no transporte, para as crianças que vão para a escola, para as pessoas que andam a pé numa estrada de chão batido. Então, tudo isso faz diferença e hoje falando, já em 2026, trazendo tudo o que não ocorreu no município de Caxias do Sul. Doutora Daiane, uma das promessas do governo municipal era zerar a fila da educação infantil. Com isso, ele anunciou numa festa pomposa a questão da PPP da educação, que é a parceria público-privada para a construção de 31 escolas. Isso nos próximos anos. Então é mais uma coisa que a gente promete para a população, joga lá para cima, mas que não se realiza, na verdade, no dia a dia, porque essas vagas serão zeradas quando essas obras estiverem prontas. E algumas é para 2027, 2028, correto? Até 2031. Isso aí. Então, esses pais que criaram uma expectativa da forma que estava sendo divulgada, que parecia que já no outro dia já iam resolver a situação, infelizmente vão ter que aguardar, porque precisa que essas escolas estejam construídas para receber essas crianças. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Ainda nós vivemos uma realidade que existe uma fila na Secretaria de Educação e que muitas crianças às vezes não têm a vaga de acesso obrigatório de 4 anos. Isso. E eu, olhando os discursos, eu disse que a PPP ela era muito boa. Eu fiz defesa da questão da PPP, a parceria público-privada, para a construção de escolas, já que o governo esqueceu de fazer escolas por um bom período na nossa cidade e se socorreu às vagas judicializadas, às escolinhas particulares e aquelas vagas todas que a gente já sabe a realidade. Porém, eu fiquei pensando nessas pessoas que pensam que vai ser zerada a fila. Seu filho está com 2 anos, tá? Em 2031, essa criança está na escola regular. Então, é uma expectativa criada em cima do governo, né? A propaganda muito boa que vai zerar a questão das filas, mas não vai zerar de quem está ali. Quem está ali agora precisa da vaga agora, é de imediato, né? Exato, tem gente que vai ficar, daqui 5 anos vai ser chamado. Aí não vai fazer mais sentido, porque já está grande, já está no ensino obrigatório, já está no pré, já está indo para o ensino fundamental. Então, a forma divulgada criou expectativa, mas a gente sabe que não vai ocorrer dessa forma. Até mesmo porque daqui um pouquinho uma empresa abandona, já não dá certo, às vezes o cronograma atrasa. Então, uma solução imediata não foi criada. Isso mesmo. Outra questão que a gente tem é quando tem recurso em caixa e o município não faz. Eles prometem até o que não tem, mas vamos lá. Quando não se tem a verba para se fazer, aí se justifica, não tem a verba. Agora a gente pega a Rua dos Brilhantes, no Vila Lobos Vergueiros, anunciada em campanha que seria feita, né? Já tinha verba destinada de emenda parlamentar,
quase R$ 1 milhão no caixa da prefeitura em dezembro de 2023, e a rua está lá, que o SAMU do município, a moto do SAMU, não consegue subir. Tem recurso em caixa e a obra não é executada. Exatamente, é a má gestão do poder público, que não conseguiu ter uma licitação efetiva para que uma empresa conseguisse, né, realizar essa obra. E um valor disponível para o município desde 2023. E entramos em 2026 e ainda a coisa não está acontecendo. Agora, recentemente, aconteceu a ordem de início, né? E esperamos que essa empresa fique e faça a obra. Mas 2 anos de recurso parado, a gente sabe o prejuízo que é, não só para a prefeitura, mas também para aquelas pessoas que utilizam no dia a dia, comendo pó, sem poder subir o transporte público, sem conseguir transitar. Como é triste essa realidade, tendo dinheiro em caixa. Essa é mais uma das obras não entregues pela prefeitura. E muitas crianças ali, né, Daiane, que frequentam escola, que frequentam UBSs, pessoas portadoras de deficiência, idosos que não conseguem se deslocar da sua própria residência porque não tem uma estrada adequada. O dia de chuva, nem se fala no dia de chuva como é que ficam aquelas estradas. É triste para aquela população que vive nessa localidade. Exatamente, doutora Dani. E agora também um assunto que também tu sabe bastante, transita por essa rua que eu vou falar, que foram as camadinhas de asfalto feitas na época da campanha eleitoral, lá em setembro, outubro de 2024. A gente cobrou muito na Câmara, né, a finalização dessas camadas de asfalto, principalmente falando da subida do bairro Fátima, Amadeu Rossi, onde tu transita, tem a subida do Pioneiro, tem a subida do Vila Verde, Avenida Serrano Santo Antônio. Então, obras prometidas com máquinas acontecendo, tipo a primeira camadinha de asfalto, e depois demorou-se muito para se retornar. Algumas, a Codeca, que é a empresa contratada pelo município para fazer essa obra, não fez ainda estão no cronograma para se fazer nos próximos meses. Mas vamos falar da Amadeu Rossi, por exemplo, e da Avenida Serrano Santo Antônio, foi finalizado praticamente agora com a questão da sinalização. Isso a gente está falando de 1 ano depois. Quanto transtorno nós tivemos, né, na Amadeu Rossi, né, uma região que a gente transita mais, né, em razão de ser da nossa localidade, um transtorno para a população, porque essas obras não se concluíam, né, sem sinalização. A gente já sabe que a gente está falando de uma via onde ocorre acidentes, Muitos né? acidentes. Muitos acidentes ali, então tem que ser muito bem sinalizado, né? E a demora, e mesmo agora, entendendo que concluíram, mas para os moradores entendemos que não está concluída, né? Ficou mal acabado. Então nós estamos só nos questionando quando o pessoal voltará para concluir o serviço. Isso, que a gente tem a questão dos recuos, né, dos estacionamentos, que simplesmente a prefeitura definiu através deles mesmo, sem ouvir ninguém, né, que é melhor deixar sem o asfalto. Então as pessoas acabam estacionando ali, eles justificam que é a questão, por causa da absorção da chuva e tudo mais, mas fica completamente feio, né? E mal sinalizado para as pessoas que estão, né, desnivelado e tudo mais. Então também ocorre acidentes. E na Amadeu Rossi, que a gente é prova viva disso, né? Muitos acidentes acontecendo aí. Agora vieram sinalizar ela, mas a gente está cobrando também, e não é de agora, uma sinalização completa, não só até aqui a Moreira César, como ela foi até a Sky Kids, lá a Escola de Dança Josimelo, mas também o restante, até lá no Mercado Drum, lá na bifurcação da Luiz de Galíquio, para ir para o SESI. Também precisa de uma sinalização completa ali, com redução de velocidade, com, né, uma pintura melhor das faixas, com a própria fiscalização do trânsito. Por quê? Porque é uma via de muito acidentes aqui na nossa região. Outra demanda, e essa foi primordial para o nosso mandato, assim que assumimos, a nossa primeira indicação foi pedido de limpeza e revitalização da lagoa do Parque Oasis. A gente já tinha recebido diversas críticas antes até do período eleitoral, como a gente tem envolvimento, né, doutora Dani, com a comunidade, muitas pessoas nos reclamavam daquela situação ali na lagoa do Parque Oasis. Levamos para a secretaria, não fomos atendidos. Após isso, encaminhamos para o Ministério Público a denúncia. Depois, tivemos a visita de alguns secretários lá na Lagoa, dizendo que iam fazer. Porém, nada foi feito. Triste a notícia
dessa localidade, né? Porque a gente está falando de uma revitalização, de ir lá limpar. A gente não está falando de uma obra de 1 milhão que Não. tem que aguardar uma emenda. Ou seja, a gente poderia ter feito isso. E o garante segurança para aquela população, porque aquela água lá suja, agora no verão, E, o que que vai. e o lazer daquelas crianças que transitam ali ao redor, né? As famílias poderia estar um lugar revitalizado agora que é verão, dia claro, né? 8 horas da noite está o dia claro ainda, Férias férias. escolares, onde os pais procuram mais, final de ano, onde as famílias podem sair junto, podem aproveitar o momento com as crianças. Lá ficou um lugar impróprio para as famílias aproveitarem, né? Até um risco lá, né? Animais mortos, né? A gente tem recebido diversas denúncias aí e a gente não vê o envolvimento do poder público de ir lá e resolver o problema. Afinal, a gente tem Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem Secretaria de Gestão Urbana e a gente tem Secretaria do Esporte e Lazer, praticamente todas conversando entre si, né? De demandas para a comunidade. E ali é uma região importante, ligação com diversos bairros da nossa cidade e que mereciam, sim, uma atenção especial do poder público. Não é porque a vereadora Daiane Mello pediu, ou por causa disso, é porque as pessoas que residem ali ao redor merecem o mínimo de respeito, né? Outra situação que temos, doutora Daiane, é que foi prometido em campanha uma UPA da Zona Sul, né? A gente tem a UPA Central, a UPA da Zona Norte, foi prometido uma UPA para a Zona Sul, né? Que pega aquela região, Kaiser, Esplanada, São Caetano, do nosso município, que praticamente fica desassistida em matérias da questão de saúde pública. Tivemos aí um descompasso do governo, o governo acabou anunciando uma policlínica no lugar, e daqui a pouco não era mais a policlínica, eles mudaram a questão da localização, mas falando em promessa, que foi a UPA Zona Sul, a gente não viu nenhum movimento da prefeitura para fazer, porque mesmo que a policlínica fosse confirmada para aquela região, ela não é uma UPA, com atendimento aberto das pessoas com acesso direto, né? A gente teria especialidades lá de uma policlínica, mas não isso. Mas a gente não viu o governo se movimentando para cumprir com o prometido, porque se ele prometeu, ele teria que no mínimo estar planejado para fazer, E correto? cumprir o compromisso com Isso aí. essas pessoas que vivem nessa localidade e que buscam um atendimento SUS, né? O atendimento público de saúde. E isso ajudaria, então, a gente desafogar um pouco a UPA Central ou a própria UPA Zona Norte. Olha como foi bom nós termos a UPA Zona Norte, a descentralização, não se concentrou tudo na UPA Central, então as pessoas conseguem ter um atendimento de saúde. E é triste que essas pessoas ainda não tenham isso para facilitar a vida delas quando elas procuram a saúde no momento que elas estão com fragilidade, no momento que elas mais precisam, que elas estão doentes, que elas precisam de um atendimento 24 horas, elas não conseguem esse atendimento. Foi uma promessa, mais uma promessa de 2025, mas que nós, né, sempre pensamos positivo e que 2026 isso possa ser concretizado, né, até o final deste ano, possa ser realizado, que seja contemplada essa localidade também. E até mesmo para suprir as diversas faltas de atendimento que essas pessoas têm nas próprias UBSs. Doutora Daí, teríamos mais muitas obras e ações prometidas pelo governo e não realizadas. Mas uma também que eu acho importante a gente frisar aqui no nosso podcast é a questão do Parque de Proteção Animal, que a gente falou. Por quê? Porque no período de campanha eleitoral o marketing era muito bom. Foi para lá máquinas que estava sendo construído, que estava sendo feito, foi assinado a ordem de início, foi apresentado empresa. Porém, a gente se deparou com diversas questões que aquilo lá não saiu do papel. Depois foi refeita as licitações, né? E agora foi assinada uma nova ordem de início. Mas a gente quer dizer o quê? Esse parque de proteção animal já era uma novela, porque ele começou as discussões lá em 2016, 2017, e foi passando o governo e foi mudando o nome, era canil, era bem-estar animal, era parque de proteção, e foi modificando as coisas, mas realmente as coisas não aconteceram. Daí a gente pega o governo passado, que é o mesmo atual, no caso, né? Se falando, nos 4 anos de governo, se falando sobre a entrega do parque, e a gente se depara com 2025 tudo parado. A gente foi lá, fez fiscalização no local, não tinha nada acontecendo, trouxemos para a Câmara, divulgamos, conversamos com as pessoas envolvidas, com as secretarias,
E agora, recentemente, há uns meses atrás, foi assinado a ordem de início para ser construído. Daí vão dizer assim, ah, não, já está sendo construído, vocês estão falando de alguma coisa. Mas, gente, era para já ter sido entregue, né? Cadê a eficácia, né, do poder público para que as coisas realmente aconteçam? Na verdade, não houve uma prioridade do poder público relativa a este assunto. Enquanto as ONGs estavam abraçando todas as problemáticas com os animais, o poder público vai ganhando tempo e vai jogando aquilo que ele deveria fazer para frente, porque ele pensa assim: tem alguém fazendo. Mas a gente tem que lembrar que as ONGs, muitas delas, fecharam no ano de 2025, nós vamos ter uma problemática em 2026, e a gente já teve vários problemas, diversos animais abandonados nas ruas. Desde o período das enchentes, a gente teve muito abandono de animais. Isso precisa ser uma prioridade, porque as ONGs não têm responsabilidade. E ONG não tem que fazer o papel que o poder público tem que fazer. Realmente, doutora Daiane, o que tu falaste é isso daí, a falta de prioridades, né? E as prioridades deveriam ser aquelas que foram elencadas durante o período eleitoral, que foram planejadas, que foram conversadas com a comunidade, que foram prometidas. Então, realizar, colocar isso como prioridade é atender a expectativa da população, porque a população está aguardando aquilo ali. O governo foi votado para fazer aquilo ali. Porém, não foi isso que a gente viu, mas a gente vai continuar na cobrança para que as coisas realmente aconteçam, tanto as que a gente falou que não aconteceram até agora, quanto as que foram assinadas recentemente. A gente vai cobrar e fiscalizar para que elas realmente aconteçam e essas obras e serviços sejam realmente entregues para a população. Aqui vai o nosso agradecimento por você nos acompanhar em mais um podcast Informação é Poder. Eu e a doutora Daiane sempre atentas às demandas da nossa comunidade.